Aí, vamos Ô, lá. Foi. Tá bem, então, tá gravando aí, bem-vindo quem estiver assistindo, né? Estamos aqui no encontro do Fluxo Terra e eu sou o Renato, tá? Todo mundo aí aparece o nome. E eu tenho uma dúvida aí, uma curiosidade, Danilo, saber como é que está indo aí o projeto, o movimento, porque eu fico assistindo pelo WhatsApp, Uhum. pego algumas coisas, fico assim, totalmente pilhado com o que o Rodrigo faz, né? Faz Sim. umas ações assim de jogar semente, plantar no meio da cidade, Ele faz um né? terrorismo. Isso. E algumas outras discussões aí que eu vou pegando aqui e ali, mas queria saber um pouco aí como é que vocês estão vendo e sentindo e fluindo, né? E Claro, como é que dá para ajudar aí com todo esse movimento aí do Dia do Idealista também. claro, claro. Então, de maneira geral, as coisas têm fluído bem legal, assim, né? Com essas agitações, assim, do fluxo terra. Começou com uma inquietação minha e do Danilo, que tá aí também, né? Eu acho que ele tá no celular e deve estar aí caminhando alguma coisa. Inquietações nossas a respeito, assim, né? De maneira geral, um pouco do que a gente estava falando aqui no início, assim, do que a gente pode fazer dentro da nossa realidade para fomentar, né, esse mundo que a gente deseja, né? De novo, também a partir das nossas perspectivas. E, assim, pensando em algumas coisas até bem mais concretas, assim, a gente começou com algumas inquietações em relação ao lixo, que hoje é tratado como algo sem final nenhum, né? As nossas cadeias de produção ainda em sistemas que não se conectam, e essa foi uma temática muito grande, mas logo em seguida a gente chegou em outras temáticas relacionadas, por exemplo, com né, a plantação de árvores e as coisas que o Rodrigo vem fazendo lá no Rio. E, então, assim, de maneira geral, foi se criando um movimento em torno do que a gente chamou de fluxo terra, né, que são basicamente ações que fluem para o benefício do nosso planeta mesmo, né? E essas ações elas podem estar em qualquer espectro, né? E aí as conversas que aconteceram até agora, né, dado um pouco de vamos dizer, algumas pessoas que se encaram mais forte, né? Então eu, Danilo, o Rodrigo, a própria Alessandra e tal, a movimentação ela tem sido primeiro de uma organização de um certo portal para que essas ações possam ser vistas. E eu vou até mostrar aqui, né? Eu finalizei hoje um sitezinho aqui, linkado ao Instagram. E além da criação desse portal, a gente tem colocado bastante atenção até, e isso tem acontecido de uma maneira bem espontânea, até para minha surpresa, na produção de conteúdos, algumas coisas relacionadas a esse movimento do fluxo terra, né, conteúdo para mídia digital, e ações também, né, ações que vêm acontecendo para dar exemplos do que é esse fluxo, né, ou do que seriam esses fluxos. E, assim, uma das ideias iniciais nessa inquietação, né, que começou comigo com o Danilo, que já não está mais aqui, uma das inquietações é de que talvez fosse possível se organizar de uma maneira centralizada, mas porém síncrona, né, para realizações de ações ou né, de fluxos no mesmo tempo, assim, né, para canalizar uma coisa mais potente mesmo. E aí é onde a coisa fica muito parecida com o que é o Dia do Idealista, né? E eu tô muito feliz de saber que vai acontecer agora dia 10. Eu já vou me envolver e tal, e queria ouvir um pouco de você também como está sendo isso. Mas eu acho que vale a pena daí compartilhar aqui minha tela e mostrar um pouco aí do que tem sido essas movimentações do fluxo terra, né? Deixa eu abrir aqui o Instagram e compartilhar minha tela. Então, assim, vocês veem minha tela, né?
Esse foi um pequeno site que eu consegui montar, né? Eu não sou web designer nem nada, mas eu consigo copiar e colar alguns códigos algumas vezes. E eu montei essa interface aqui, que tem um pouquinho de texto contextualizando o que é isso, né? Essa ideia de fluxo terra. E basicamente a infraestrutura do site que ela faz é puxar do Instagram todas as hashtags que tem fluxo terra. A Alessandra me informou hoje que ela fez uma postagem com a hashtag que não está aqui ainda. Eu tenho que dar uma olhada para ver o que é isso. É, mas as que estão puxando aqui, elas estão no perfil, né, do Fluxo Terra. E aí tem um pouco do conteúdo que tem sido feito lá. Eu tô aqui em casa cultivando cogumelos aqui. Eu achei isso aqui sensacional, cara. Essa imagem aqui deles, né, emergindo, literalmente, aqui. Eu postei lá. E aí aqui, né, esse site ele vai mostrar 4x4 imagens, mas se a gente for no Instagram, a gente vê o que mais tem acontecido aí, né, numa movimentação de... O site você fez aonde, Danilo? Então, esse site aqui eu fiz no GitHub. É, é uma... O WordPress, qual? Então, eu não sei muito bem como definir ele, mas assim, tecnicamente ele é definido como uma página do GitHub, um GitHub page. O código dele, ele vive aqui, e aí esse é um repositório que eu consegui fazer um fork, e ele vive como uma página do GitHub. Essas são as informações mais técnicas que eu consigo dar, mas assim, ele não está no Wix, ele não está no WordPress, é uma alternativa a esses sistemas, né? Que é um pouco diferente, assim, mas eu gosto porque eu consigo acessar um pouco do código-fonte da coisa, né? E aí existia, por exemplo, esse template do que é uma página que pode, né, puxar algo do Instagram, e eu usei esse template para, né, eu construir em cima dele. Então, esse template aqui está em branco, né, o seu nome, etc. E aí eu construí em cima desse template aqui, né? E aí ele tem uma responsividade legal aqui também, né? De clicar nas coisinhas e ele for. Mas é algo bem simples, né? Nada muito complexo, não. Mas o que eu estava procurando mesmo era essa possibilidade de puxar, de canalizar, né? De servir mesmo como um portal de alguma rede social, né? Pelo uso das hashtags. E foi esse o intuito, que eu tenho que ver essa coisa agora que a Alessandra falou que ela postou e não está aparecendo aqui, né? Tem que ver o porquê disso. Mas a princípio era para estar funcionando. E aqui está o Instagram do Fluxo Terra, que tem crescido assim, né, de uma maneira orgânica bem interessante até. A gente, né, não tem feito muita coisa além de postar. Eu acho que o algoritmo do Instagram ele facilita isso. É uma ferramenta nova para mim, então eu estou entendendo como esse algoritmo funciona. Mas a gente teve aí uma galera, né, que a gente está seguindo. 50 followers aí que vieram, não sei muito da onde mesmo, não. Acho que, né, ressoou na rede aí. E como eu disse, mais recente a coisa tem sido bem voltada em conteúdo. O Rodrigo tem feito isso, o Danilo, a própria Alessandra. Eu tô mais assim nas ações que eu vou fazendo no dia a dia, né? Então, aqui em Tararé a gente fez uma limpagem aqui de uma área e tal. Eu vou cuidando dos meus resíduos na medida que eu posso. Aqui estão as ações do Rodrigo de plantar ali as árvores no rio. E aqui um pouco, né, do meu dia a dia também, de ter uma relação muito muito difícil com o plástico, né, e colocando algumas reflexões aqui. Então está sendo uma coisa bem assim, orgânica e pouco estruturada, para ser bem sincero, até o momento. Assim, é uma experimentação que para mim está sendo divertida de ver e de dar energia, né? Mas aí a gente já tem pensado e falado em como dar uma estrutura melhor para isso, né? E em quais seriam possíveis canais que a gente poderia acessar para de repente fazer, né, essa coisa mais parecida com o Dia do Idealista, de que, pô,
Não, toda uma vez no mês, né, a gente vai vai tentar organizar uma ação em conjunto, ou simplesmente se juntar ao que o Dia do Idealista já faz, né, porque eu não vejo, na verdade, muito sentido em replicar os esforços, mas simplesmente adotar isso mesmo como parte de uma possível dinâmica mais contínua, né. Mas tem sido isso, por enquanto. O Fluxo Terra tem sido isso, uma movimentação aí que tem se mutado a todo momento. O próprio nome, né? Acho que da última vez que a gente conversou até, Renato, a gente estava falando de Missão Terra, né? Uma coisa que a gente tinha pensado inicialmente, aí já um pouco das interações que acontecem na estação foi da Danilo chamar estudo de fluxo terra, né? Porque ele fala aqui de uma maneira bem legal aqui, né? Todas as nossas ações são resultado de uma combinação de fluxo de energia. Assim, da mesma forma que as nossas ações não começam em nós, elas também não terminam em nós, né? E isso tem sido algo muito interessante mesmo de se observar, assim, né? Conforme a gente vai e faz essas ações por aí, né? Como é que elas vão fluindo por entre as pessoas? Isso é uma coisa mais difícil de capturar no Instagram, por exemplo, mas, né, acompanhando ali as mensagens do WhatsApp, a gente já consegue ter um pouco mais de histórias, né? A própria coisa do Rodrigo plantando árvores e aí tirarem as árvores que ele plantou, mas depois no outro dia lá na favela apareceu uma coisa de que já não pode mais jogar lixo, assim, então, né, como é que isso tudo vai fluindo, assim, né? Essa é um pouco da ideia. A gente não consegue capturar isso muito bem no Insta, né, mas as coisas estão fluindo, esses fluxos estão acontecendo. Então, é um pouco isso mesmo, acho que de maneira resumida a história toda é essa. Muito legal, Lucas. Acho que avançou bastante. Adorei essa ideia aí do site puxando das mídias sociais, né? Achei muito bom mesmo. O esquema do Dia do Idealista ele também está também no fluxo, né? Então, tem algo que acontece no Brasil, a gente tem um grupo de WhatsApp no Brasil, posso até te colocar lá, né? Uhum. E aí, todo mês, né, as pessoas estão se organizando mais em grupo. Então, tem tido coisa bem interessante, assim. Por exemplo, tem um grupo que ele está se especializando em pintar beco de favela, né? Que massa. Então, chega nesse dia, junta o pessoal, faz umas artes, né? E vai deixando tudo mais colorido. Tem outro que eles fazem encontros, assim, colocam uma mesa de café, né? E promovem das pessoas irem, começarem a conversar sobre os seus idealismos, né? Criar essas conexões. E tem outros que fazem, vamos dizer, manifestação, né? Então, teve também esse caso, uma estrada que tem um trecho que tem muito acidente, né? E aí um grupo de idealistas fez uma manifestação, né, que eles moram num distrito perto dessa estrada, e colocaram lá uma cruz e uma faixa, duas faixas, falando, olha, diminui a velocidade, porque é um trecho com alto índice de acidente e tudo mais. E chegou uma semana depois, as autoridades rodoviárias foram lá e tiraram. Não colocaram nada no lugar e os acidentes estão acontecendo, né? Cada 2 semanas tem um acidente lá. E então, assim, tem também uma diversidade muito grande das ações no Brasil, né? A gente recentemente juntou com o Politize, que é uma ONG de educação política, né? Justamente para ter um suporte que a gente faz nesses casos, né? E a gente faz e chega o poder público e desfaz, né? Ou então, igual no caso lá do Beco, né? Eles também estão uma ação agora para o Natal, que é de cartinha de Natal, né? Pega com as crianças e aí faz uma coleta de presente das pessoas para dar para os meninos, né?
E o que aconteceu é que aí chega político, fala, eu quero dar 20, eu quero dar não sei quantos presentes, né? Posso, não sei o quê. E aí vem a dúvida, e aí? Se a gente aceita, é bom, porque, né, tá vindo aí os presentes, dá uma força, mas ao mesmo tempo é ruim, porque as outras pessoas da comunidade que são cabo eleitoral de outro político já começa a olhar com um cara estranha, e depois a gente vai dever um favor, não vai, né? Então, assim, tem sido uma jornada bem interessante nesse aspecto de aprender e chegar no ponto de o ambiente interagir com a ação que o indivíduo está fazendo, né? Você tem a retroalimentação da parada, né? Não fica só na teoria, né? Você começa, coloca a coisa em prática, acontecem coisas, tipo, plantei, foi alguém lá e arrancou, né? Exato. Ou então alguém foi e plantou também, né? Que também aconteceu, Também aconteceu, Uhum. Então, isso é muito interessante, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu dei o exemplo do Brasil, que eu acompanho mais, mas acontece no mundo inteiro. E o Idealist, que é uma ONG, né, uma organização, ela tem trabalhado nas ferramentas e plataformas para poder sustentar esse movimento, né? É um movimento assim que ele não se impõe como um movimento único, né? É um movimento de diversidade de pessoas que têm um objetivo idealista, né? Então, pessoas que querem construir um mundo melhor a partir de suas ações, acreditam e querem botar a mão na massa, né? Se esse pessoal está organizado no Fluxo Terra, ou na nossa cidade, ou qualquer um outro, ou nem está organizado, pouco importa, né? Sim. E tem, então, trabalhado nessas ferramentas. Eu vou mostrar algumas aqui. Sim, deixa eu tirar minha ver. tela aqui. Como é que faz? Lá embaixo. Aí. Foi. Então, vamos lá. Share. Como é que você começou a se envolver com a Idealist, Renato? A primeira vez que eu me envolvi foi o fundador da Idealist, em 2014. Ele fez uma transmissão online, né, chamando todos os idealistas do mundo a participar de um movimento. Nessa época, ele estava criando uma plataforma também que chamava Connectors Hub, né? Então, a ideia seria o seguinte, da pessoa colocar uma ação e aí as pessoas se conectarem em volta dessa ação, e aí partir para o agir, né? Isso foi em 2014, teve uma tentativa, não deu certo, mas eu fiquei conhecendo ele, né? E depois, começo desse ano, ele veio com essa outra proposta que seria o Dia do Idealista. Então, olha, vamos fazer uma vez por mês, e eu achei ótimo essa sacada aí do 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11, porque é fácil de memorizar, né? Não fica aquele negócio tipo assim, a primeira quarta-feira do mês, né? Então, ele pegou essa data daí, e aí eu conectei de novo com eles, comecei a divulgar na minha rede, no pessoal da nossa cidade, né? Que é a ONG que eu participo. E quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, ele me chamou para trabalhar lá. Legal. Então foi assim que eu conectei. E aqui, olha, são algumas ferramentas, né, que foram criadas. Esse daqui, olha, é Idealistas de Divinópolis. Então, você tem vários grupos de idealistas por cidade, né? Tem um que é Idealistas Brasileiros em Nova York, tem Idealistas em Nova York, tem Idealistas do Brasil, tem Idealistas de Nova York, e aí as pessoas vão fazendo ações, né? Então, por exemplo, o Vander, continuando aqui no Brasil, né?
a gente fez junto esse tipo para colocar em cima da mesa de bar, sabe? Que E criar legal. um ponto de idealista. Então, vamos encontrar no dia do idealista para começar a conspirar, né? E aí é uma marcação assim de, olha, esse daqui é o ponto de encontro, né? E Uhum. tem aqui as 17 ODS para as pessoas se situarem, né? Onde que é a ação, e tal. Sim. Então aqui é um. Agora tem um grupo aqui, ó, Idealists of the World, que ele já está com 28.700 membros, né? Uhum. Esse grupo daqui, eu acho que seria interessante vocês entrarem e participarem, porque é uma possibilidade interessante de espalhar essas ideias das sementes, Uhum. ou do uso zero do plástico, num grupo que é muito Vibrando global aí, né? e Uhum. já está vibrando isso. Então, por exemplo, aqui tem o pessoal do Butão, né, fez até uma camisa. O logo do Idealista, né, esse aqui é o logo da ONG, e aí ele foi e mudou e falou o seguinte, ó, a partir de agora, essa logo daqui ela é aberta para quem quiser usar como um símbolo de idealismo. Igual a gente Uhum. tem um símbolo de reciclagem, né? Então, vamos usar isso para ser um símbolo de agir, de ação. E tem várias pessoas, e é muito legal porque você vê aqui, ó, a pessoa escreveu uma coisinha, 250 comentários, É bem legal. 720 pessoas. Então, assim, rola aquele esquema assim, de ser energizado pelo grupo, né? Você Uhum. coloca lá uma foto do que está acontecendo, vem aquele tanto de gente, fala, nossa, que legal, parabéns, continua dando conselho, dando dicas, né? Então, aqui é uma outra ferramenta que vocês podem usar. É um grupo moderado, né? Então, o que é postado tem uma curadoria que vai autorizando as coisas a serem postadas, mas que é bem legal assim para a gente ir trocando força um com os outros, né? Aqui, ó, o Sim. Bianchi é de passatempo, né? Aí ele colocou aqui uma postagem também que ele está resgatando aqui a cultura das bonecas a balone, a Bayome, né? Que são bonecas feitas de pano Legal, cara. que era utilizado pelos escravos. E tem um quilombo lá, um quilombola, que ele apoia tudo mais. Então, ele faz muitas ações no dia do idealista nesse quilombola, né? E Legal. aí ele posta aqui, ó, vamos ver qual foi a repercussão disso. Esse aqui deu até pouco, 3 comentários, né? E tá Uhum. rolando a questão de tradução, ó. Então Ah, alguém sim. escreve aqui em espanhol, né? Mesmo quem não eu coloque e tá rolando legal. Então Bacana. virou tipo uma torre de Babel e tá fluindo, né? É, tem aqui, olha, a plataforma do Idealista, que é essa daqui, ela, vou botar aqui, ela é uma plataforma que eu estou traduzindo ela para português. Uhum. Então, a tendência é a gente ter isso em português até o final do mês, né? Ela é uma plataforma para as pessoas encontrarem emprego na área social, estágio, oportunidade de voluntariado, organizações, né, do terceiro setor, grupos de idealistas. Eu estou traduzindo aqui na versão em português como coletivos. Uhum. E a ideia é ser tipo um diretório dos coletivos que existem, por exemplo, no Brasil. Sim. Então, tem lá, Fluxo Terra, né? Aí tem aqui os campos para a pessoa poder preencher aqui onde que a gente encontra, né? Dá para colocar aqui os links para o grupo de WhatsApp, grupo Facebook, e aí o Sim. resto, a interação acontece. Pode colocar o link da página, né? E é uma forma da pessoa encontrar. Que ela coloca aqui, olha, por exemplo, Belo Horizonte, né? E aparece aqui
os grupos de idealistas que estão mais próximos de Belo Horizonte, até 100 milhas ou automaticamente vai em qualquer lugar, né? Tem Legal. aqui emprego, oportunidade de voluntariado. Então, vai ser também uma ferramenta que eu acho que vai ser interessante para o Brasil. Sim, E a, muito legal. e a última aqui, olha, é esse mapa, que é uma mistura que eles fizeram entre o Google Maps e o Facebook, né? Então, cada um desses pontinhos é uma ação do Dia do Idealista. Isso é bem legal, cara. E aí a pessoa ela encontra aqui qual que é o seu local, né? Dá para chegar até a rua Hum. e aí ela clica e ela marca um símbolozinho, né? E que o Olha lá o Rodrigo até Rodrigo lá. colocou. É, plantio de árvores frutíferas e disseminação de sementes pelos canteiros vazios, né? Aí chegou outra pessoa que é lá do Rio de Janeiro também, pode colocar, não, que legal, quando que você vai fazer isso, que horas e onde que eu quero ir junto. Sim, sim, E a ideia é que seja uma conversa aqui focada numa ação prática, né? sim. E então são essas ferramentas que estão rolando e que, se você achar interessante, pode, sabe, começar a usar, colar junto, Legal. né? No grupo também, eu acho que a ideia é todas essas iniciativas que têm esse propósito de idealismo, de fazer o bem, de melhorar o cuidado à terra e tudo mais, elas trocarem energia entre si, né? Totalmente, cara. Tem que ser, na verdade, né? Porque senão. É, e o seguinte, isso vai gerando uma, uma energia sintrópica, né? Das pessoas começarem a falar, nossa, tá rolando isso lá na África, tá rolando isso aqui, já começa a ver uma coisa que surgiu no Rio de Janeiro, um pessoal na África está fazendo igual, então vai trabalhando a nossa motivação também, Sim, né? sim, total. É bem legal. Agora, eu fiquei curioso sobre quando as ações do Dia do Idealista acontecem. Vocês têm existe algum sistema para traquear, né, um pouco do que vai acontecendo? Ou assim, o pessoal vai lá e faz né, avisa que fez lá no grupo, assim, né? Como é que é isso? A questão de traquear é meio complicado porque, à medida que vai crescendo, né, vai ficando muita coisa. É. Então, tem duas coisas. Uma, quando a pessoa cadastra lá no site algum encontro, né? Então, tem lá encontro do Dia do Idealista. Aí tem lá um espaçozinho para você colocar o seu encontro. A gente, claro, já fica sabendo, fica registrado. Quando a pessoa coloca no mapa, a gente fica sabendo, fica registrado. Uhum. Agora, muitas vezes, a pessoa não coloca no mapa nem no cadastro, né? É. Aí, quando ela comenta, assim, no grupo do Facebook, ou que a gente sabe, a gente anota para ter uma noção, né? Uhum. Mas eu já estou chegando à conclusão que tem que meio que perder o controle, sabe? Não, sim. Não, eu fico curioso só porque isso tem uma potência, né, de você saber o que tá acontecendo. Falar, olha, né, o que você falou, assim, né, desse efeito sintrópico, olha o que tá rolando, né, assim, e ter isso. E, E assim, eu essa acho, coisa. hashtag, eu acho uma ótima ideia, cara. Então, é meio que, assim, o que a gente tem hoje como infraestrutura, né, essa coisa do hashtag, assim, ajuda bem. Eu tô curioso para ver como isso vai ser, assim, né, se houvesse esse tracking, né, ali no fluxo, e como é que isso vai acontecer. Mas uma coisa que a hashtag não permite é a captura dessas narrativas mesmo, né? A não ser que a pessoa vá lá e, pô, escreva tudo e tal, 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 mas ainda assim não é naquele formato, assim, a plataforma não foi feita para isso, né? E eu fico pensando no que poderia ser feito. Mas enfim, assim, uma coisa que eu estou pensando é em como realmente, né, dá para fazer um link entre isso tudo aí, né? Acho que além de dentro do que
né, do contexto do fluxo terra, né, de começar a soltar essas ações, participar desse grupo, entender essa plataforma do site e começar, né, fazer as tagzinhas lá de localização. Além disso, tô pensando que, né, eu não sei, assim, de repente, só que eu não sei como é que é essa questão de branding e todas essas coisas, mas de repente ter alguma coisa assim com uma hashtag mesmo que possa estar até no site do Fluxo Terra, né? Assim, a hashtag Dia do Idealista, que está fluindo por ali, assim, para fazer um pouco dessa conexão, né? Mas eu fico com medo de repente, porra, né, você tá entrando num fluxo que já tem um momento ali que, né, de repente você tá se aproveitando daquilo. Eu não sei como é que é isso. Não, não, não. Isso não tem nada a ver, não. Assim, tanto a questão do dia do idealista, quanto da logo, quanto a ideia é ser algo assim, sem dono, sabe? É, legal. Tem um grupo que eu vou te adicionar, Danilo, no WhatsApp, Uhum, que são as pessoas do Brasil que estão meio se organizando para fazer as celebrações, né, do Dia do Idealista. legal. Tem um grupo de Facebook que eu estou até pensando assim, o que a gente faz com ele, porque o Facebook eu estou vendo que ele é meio travado, né? É, Assim, é. Já tá mas bem limitante já. eu acho que tem talvez um, um papel para ele ainda, mas ele tem que ser um grupo assim com um foco bem delimitado, Hum, sabe, de divulgação de oportunidade de voluntariado, coisa assim, porque senão ele fica muito contaminado com coisa de tudo quanto é canto, né? sim, sim. Notícia e tal. É, mas o próprio site no Brasil, a gente quer criar um também, sabe? Então, bem tranquilo, Esse eu acho que site que ó, você falou que você está traduzindo vai ser aquele layout em português, vai ser o site no Brasil. é a mesma plataforma, só que em português, né? Legal, legal. E aí isso já permite hoje você ir lá e colocar como grupo, por exemplo, o Fluxo Terra, Isso eu né? acho que é uma coisa simples de se fazer já, né? Colocar lá. É, Uhum. e Legal, cara. aí no site brasileiro, né, que aí seria algo bem simples assim, talvez utilizando o Wix ou uma ferramenta assim bem acessível, a ideia é colocar tipo um mapa do Google que tenha todos esses pontinhos dos coletivos do Brasil, sabe? Uhum. Uhum. E que estão aí para as pessoas conseguirem conectar com esses coletivos, né? Sim, sim, total. É, Sensacional. Isso não é difícil de ser feito, né? É uma coisa tecnicamente tranquila. Uma coisa que eu achei legal dessa coisa das hashtags é que também dá para ter uma configuração nessa arquitetura que eu estou utilizando de você fazer uma filtragem por localização também, né? Então, assim, dada uma certa hashtag, você ter não a imagem da maneira que ela tá ali nos quadradinhos, né? Mas ter um mapa mesmo, né? E aí fazer essa filtragem meio que com a hashtag, mas por localização, né? Se a pessoa fizer a postagem colocando o local em que ela tá, né? E isso é um pouco que parecido com legal. essa plataforma que você mostrou aí, né? É. Agora, essa plataforma, o que eu estou sentindo de dificuldade é que a pessoa ela tem que entrar no mapa, né? Ir lá, marcar, escrever, É, né? E o pedido para ela simplesmente, de qualquer forma, ela vai talvez divulgar no Instagram, no Facebook, né? E colocar a hashtag, é bem mais tranquilo. então foi bem por aí que eu tava pensando mesmo, assim, de, pô, meu, tem que ser a coisa mais fácil possível, assim, né? Tipo, e você. Fácil ou útil, É, né? é. Enfim, Alessandro, você tá aí com a. Queria querendo falar.
Oi, oi. Foi pintando um monte de coisa aqui na minha mente, né? Mas assim, vou tentar não perder tudo e falar rapidinho, assim. A experiência de... Tá me ouvindo, Danilo? Alô, tá me ouvindo, Danilo? Sim, tá rolando. Tá. A experiência, assim, de ter co-criado a hashtag no Hangout, naquele encontro, eu acho que ela é muito rica. Porque ela guarda a história dessa cocriação. Então, quando vinculada ao site, se de alguma maneira esse histórico de diálogos puder ser linkado, eu acho que ajuda muito, porque as pessoas... É natural que o ser humano se vincule às histórias. Não são todos que conseguem dar... Eu, por exemplo, eu gosto dos momentos online, ao vivo, como a gente está aqui agora. Eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir material gravado. Mas eu tenho, assim, sei que muita gente ouve. Então, acho que pensar nessa vinculação, né? Guardar essas histórias contadas num hangout, num diálogo gravado, eu acho que faz com que as pessoas voltem ou tenham vontade de ir à plataforma que é mais estática e colaborar e descobrir quando que é o próximo online ou qual que é o tema que eu me conectaria. Então, esse é um tema. O outro, Renato, quando você fala dos coletivos, no processo de ontem, né, nós tivemos aqui duas candidaturas coletivas que foram confirmadas. Uma em Pernambuco, 7 meninas, e outra em São Paulo, que eu não sei o quantitativo, mas no formato de candidatura as duas plataformas que a gente está falando, mas eu acho que é algo para se observar e entender como que isso já está se dando aqui, num sentido de garantir uma certa pluralidade, um diálogo, uma possibilidade mais plural de representatividade. E aí, quando o Renato traz... Candidatura coletiva? Candidatura coletiva. É uma possibilidade já no Brasil e foram confirmadas duas... em vez de uma pessoa ser eleita, foi eleito um coletivo. Isso aconteceu agora? No caso de Pernambuco, no caso de Pernambuco, 7 meninas. Então, ainda que a gente esteja experimentando, não saiba como tu vai... é algo extremamente inovador e interessante de olhar e cuidar para que ganhe o espaço adequado. Bom, esse é um ponto, e aí eu só trouxe isso por conta da palavra coletivo, que é bem interessante, me lembrou imediatamente. Tem um outro ponto que eu acho que eu queria trazer, que é o seguinte: eu acho o nome, o termo idealista extremamente positivo, favorável e muito útil nessa cocriação. Quando a gente usa um termo que é mais empático, ajuda muito no processo cocriativo. E tem um termo que eu tenho escutado recorrentemente, até vinculado ao fluxo terra, que eu penso que ele pode trazer um efeito contrário ao que o efeito idealista parece trazer. E que, para mim, conversa direto com o ativismo verde, que também é positivo, que é diferente do outro termo que é lido aí pelos movimentos de proteção como um risco. Eu não vou ficar falando aqui qual que é, porque eu acho que a gente não precisa disso, mas a gente sabe que plantar uma semente é algo muito benéfico, algo muito... Então, para mim, leio mais como um ativismo verde, no sentido de tem um terreno que está vazio,
tem algumas sementes que estão sendo descartadas no lixo, e segundo o nosso papo da hashtag, né, semente de lixo, por que não aproveitar aquele terreno e transformar ele, pelo menos, num terreno mais fértil? Se aquela semente não vingar, porque ela está gerando adubo, está gerando um processo mais de fertilidade naquele terreno. Então, assim, eu acho que pensar nessa cocriação da hashtag, Danilo, pensar também na utilização de termos mais empáticos, pode ser um caminho também para... Como para mim, minha leitura é o termo do idealistas, né? Que é o ativismo verde. Bonito, né, de ver, e já, pelo que eu vi, cheio de pontinhos verdes, já tem uma imagem de marca bacana. E na minha mente. Legal. É só comentar um pouquinho, Alessandra, a ideia do coletivo, né? Mais ligado ao coletivo não político, sabe? E são os coletivos, assim, como se fosse um grupo de pessoas que se juntaram para alguma causa, para fazer alguma coisa, só que não necessariamente tem um CNPJ, na maioria das vezes são processos mais horizontais, né? Eu acho muito legal os coletivos, cargos coletivos, né, que eles estão chamando. Eu acho que talvez uma possibilidade de... Oi? Acho que ela ia dizer candidatura coletiva. Candidatura coletiva, candidatura coletiva. Eu acho sensacional. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, ou talvez seja medo, da questão do envolvimento da política nesses movimentos aí de vamos fazer a coisa acontecer, né? Porque a política é linda, mas ela essencialmente ganha-perde, né? Um ganha, o outro perde, e é aquela energia do conflito, né? Vamos ganhar sobre o outro. E a pegada que a gente tenta construir é um de poder com, né? Vamos ganhar com os outros, fazendo juntos, né? Então, eu sempre fico meio com o pé atrás, embora eu saiba que está no meio das comunidades, né? Não tem para onde fugir, né? Mas a gente tenta conter os danos para não causar desunião. Justo. Foi uma conexão que me veio quando você falou do termo coletivo, e se tratando de Brasil, surgiu isso aqui. Então, acho que olhar não custa. Penso assim que a gênese desse movimento tem essa visão do fazer com, mas uma coisa é o sonho, outra coisa é a realização dele. E a gente sabe que no meio do caminho tem uma série de dificuldades, né? Então, também acho que ajuda se a gente olhar e até, se for o caso, gerar uma densidade positiva. De novo, não nessas plataformas, mas obviamente com o olhar de quem é experiente nesse fazer com. Né? Porque provavelmente essa turma que está com intenção assim precisa talvez dessa maturidade. Uma questão que eu tenho observado assim nas organizações é isso, né? A turma mais jovem tem muita força, muito sonho e já traz pique pronto, mas às vezes a conexão com grupos mais maduros fortalece a questão da moral, da ética. Então, fazer essa dupla assim positiva, né, de troca de conversa, quando bem feita, pode ser muito
muito potente. Pode gerar uma potência muito alta. E quando não é feita, pode deixar um projeto que é super bacana e tinha, enfim, perder força, né? Mas isso são só reflexões. De qualquer forma, eu me amarrei de participar, Danilo, daquele dia que a gente ficou até quase meia-noite aí discutindo sobre as questões do fluxo da terra, e daí saiu a hashtag semente não é lixo, e a outra, que lixo é fluxo parado. Então, isso me emocionou muito, tanto que saiu um poema decorrente daquilo. No dia seguinte eu estava em flow ainda, né? Estava no processo de flow, cansadona, mas fluindo. Eu vou tirar meu som aqui, que eu estou fazendo o jantar para mim, para minha filha. Então, beleza. Vou acompanhar de som fechado aqui. De fato, essas dinâmicas, né, que dão... As dinâmicas de cocriação mesmo, né? Elas são muito frutíferas, assim, né? O que a Alessandra está falando, Renato, só para você ter uma ideia, a gente, naquele esquema do site, né, de ter as hashtags e tal, aquilo que está mostrando é uma hashtag que está puxando a hashtag fluxo terra, né? Mas a gente estava pensando em outras hashtags que possam fazer sentido pro que tem sido feito até o momento, né? E aí a gente teve um encontro para discutir quais são essas hashtags, que hoje não estão lá no site porque eu tirei elas para fazer um teste, mas elas estão no código-fonte já. Mas são outras duas hashtags que estão relacionadas a... Né, uma é semente não é lixo, então está relacionado com as movimentações do Rodrigo de fazer semear essas sementes e de plantar, né, e algumas outras coisas também. A gente, aqui em Tararé, a gente foi fazer alguns plantios também, não só de plantas, mas também de cogumelos. A gente viu que os cogumelos que a gente colocou aqui no bosque aqui perto, eles estão frutificando já. Essa foi uma das hashtags, e uma outra hashtag foi de que lixo é fluxo parado, né, e pô, né, são hashtags que são muito simbólicas, assim, teve todo um processo de discussão por trás delas, e que é isso, né, que é um processo que o encontro, eu acredito que está gravado, e acho que está com o Danilo, a gente tem que fazer esse upload, mas é uma coisa que como é que você transmite isso para quem vai usar essa hashtag, sei lá, daqui um mês, daqui 2 meses, né? Que teve toda uma construção ali, né? E acho que essa é uma coisa que hoje as nossas ferramentas tecnológicas, elas não permitem mesmo, assim, é um limitante grande, assim, né? De transmissão de narrativa. Por um lado, porque a gente tem muita informação correndo por aí, por todo canto, né? E por outro que isso não se vende tão bem, né? Quanto, sei lá, uma imagem bonita, etc e tal, né? No caso, um engajamento, eu acho. E aí eu já estou pensando aqui, né? De repente essa conversa pode dar origem a uma outra hashtag, né? Que é Dia do Idealista, por exemplo, né? A gente tem isso lá também como um fluxo, né? Do que é o fluxo terra. Sim, eu acho, Lucas, que tem duas dimensões aí acontecendo, né? Uma que é muito superficial é o que rola nas timelines, assim. É muito rápido, né? É uma frase, não dá para você explicar de onde que veio essa hashtag, qualquer história, qualquer narrativa, né? É muito, muito superficial. E a outra são os contatos mais próximos, que, por exemplo, por meio de um encontro no Zoom, ou um encontro presencial, ou mesmo o WhatsApp, né? Que é um grupo mais fechado e constante, é uma conversa entre aquelas pessoas, que se vai construindo, né? Então, eu acho que é a interface entre os dois, né? O objetivo dessa plataforma do Idealista é ser um diretório de vários grupos que estão acontecendo no mundo inteiro, né? E aí é algo muito superficial. Você vai lá e vê o nome dos grupos, ou vê os pontinhos e tudo mais. Agora, o pulo do gato é quando a pessoa se conecta com um desses grupos e começa a trabalhar a longo prazo, construir os relacionamentos, construir as narrativas comuns, né?
Aí que eu acho que está a transformação, cara. São pequenos grupos, né? Não, total. Cara, sabe uma coisa? Você me fez pensar agora, essa coisa do diretório, assim, né? Eu não sei, me veio na cabeça, assim, do Fluxo Terra sendo talvez um diretório de hashtags, assim, sabe? Que possam até estar vinculadas com o que são os grupos hoje idealistas, assim, sabe? Alguma coisa... Porque eu fico pensando em, né, sempre em na não duplicação dos esforços, assim, mas sim né, nas conexões sinérgicas mesmo, né? Que vem para potencializar o que já existe, né? E sei lá, essa coisa me veio à cabeça aqui agora, assim, eu senti de falar, de externalizar. Porque essa ideia do diretório, eu acho ela muito interessante, assim, e inclusive eu acho que dependendo ela é feita, né, de como esse diretório recebe uma forma, ele tem uma potência muito grande, assim, né, e eu tenho, de certa maneira, brincado com diretórios, tanto, né, para as minhas explorações individuais, assim, diretórios de sites, não sei o quê, quanto para outras explorações, através não de listas, né, que é um pouco do formato que eles viram naquela plataforma, mas através de mapas, né, e mapas onde você consegue ver conexões, né, onde você consegue entender como as coisas se conectam, né, então, por exemplo, eu fico imaginando de todos esses grupos do Idealist, quais são os grupos que estão trocando, assim, né? E qual é a qualidade dessa troca? E como você torna isso visível, né? Um mapa, ele é muito bom para isso, né? E eu não sei se, né, nessas explorações da rede chegou até você a coisa do Kumo, né, mas eu acho que é esse o potencial, assim, sabe, de tornar isso visível, assim. E no final de contas, você está falando de um diretório, assim, né, o que alimenta aquilo uma planilha, assim. Então essa também é uma reflexão aqui que me veio aqui agora. Sim, sim, com certeza. Eu acho que são duas coisas interessantes, né? Eu acho que o Kumo, eu me empolgo mais vendo as relações dentro do E2 Glass, né? É. Eu acho que tem um ecossistema bem legal sendo criado aí, Sim. né, de pessoas, né? Agora, essa ideia de ter um diretório assim, de hashtags, eu acho bem bacana, bem bacana. Né? Porque, no final das contas, é a mesma energia, né? O cara que planta num lugar, planta no outro, ou, né? É só o nome das marcas que a gente cria. E a Que outra eu de coisa ainda menos, assim. né? Antigamente, para criar uma marca, era um negócio que só uma corporação fazia, né? Hoje, qualquer um pode criar uma marca. Tanto é que você vê marcas que são simplesmente o nome de uma pessoa, né? E às vezes a pessoa nem, né, tenta fazer com que essa marca defina a sua personalidade, etc. Enfim. Mas, pô, essa é uma possibilidade de ser explorada, né? Essa coisa do diretório de hashtags, assim. Porque, tecnologicamente falando, é algo que a gente meio que já desvendou nas explorações do fluxo terra. Tem um pequeno custo associado a isso, porque no site... Deixa eu mostrar aqui de novo. Desculpa, cara, eu tô comendo um pão de queijo que minha mãe fez aqui, que eu tenho que comer ele quente, senão não vale. Claro, tranquilo. Ó, só avisando aqui, ô Lucas, daqui a 10 minutos eu vou ter que sair, viu? Tranquilo. E esse mapa de hashtags, ele funciona também com o Facebook ou Funciona. só... Funciona com o Facebook também. Acho que você consegue do Instagram, do Facebook, eu não sei se Twitter, mas funciona. Mas basicamente, ó, todos esses quadradinhos aqui, né, eles compõem um widget, né, que é um... E aí esse widget, ele é configurado... Qual que é a plataforma que está configurando ele aqui? Ele é configurado aqui no... Onde que eu vou achar isso? Acho que eu tô aqui no... Vou ter que olhar no código aqui para achar ele mais rapidinho.
Isso não está necessariamente no código-fonte do site, né? Isso tá vindo de um outro serviço. Deixa eu aqui também pôr o carregador, porque senão eu vou ficar sem bateria, mas cadê? Ah, tá abrindo. É que meu computador ficou lento, que já tá nos finais da bateria dele. Mas enfim, o que eu queria dizer é que para cada um desses widgets, você tem um pequeno custo, que é um custo não mensal, né? É um custo fixo, que é um custo de $10. Da maneira em que está configurado aqui. Você tem outros provedores desse mesmo serviço, né, de widget, que tem assim, outras possibilidades de experimentação, algumas até gratuitas, só que com alguns limitantes. Assim, tem alguns desses widgets que se você clicar numa imagem aqui, por exemplo, como essa, ela não vai te levar para um Instagram ou para o Facebook, né, do fluxo terra. Ela vai te levar para um outro ambiente, que é o ambiente dela. Mas o que a gente está usando aqui, e que a gente fez um teste que foi de $10 para ter esse widget funcionando bem, foi aqui no... Deixa eu achar... Light Widget. Esses caras aqui. Cara, às vezes as ferramentas do Zoom ficam no meio do caminho aqui. Eu acho que esses caras, eles fazem só para o Instagram, mas é possível você ter outros provedores, né, que vão fazer isso para outras redes sociais. E aí aqui, né, você constrói esse widget, e aí você consegue fazer uma filtragem por tags aqui, que foi o que eu fiz. E para você ter ele funcionando de uma maneira legalzinha, né, no caso aqui do fluxo terra, para ele funcionar, a gente teve que pegar a versão paga dele, que custou $10, né, de uma vez. É uma vez só. Né? E é basicamente isso, esse template que a gente tem, né, de filtragem por tags. Eu imagino que existam outras estruturas para a criação de um repositório de hashtags, mas é essa que eu consigo identificar nesse momento, né, através desse esquema. Outro serviço é o Snap Widget. Esses aqui já tem Facebook, ele já tem tudo. Só que eles têm uma limitação muito grande, esses caras aqui, que é de quando você cria um widget e você quer fazer uma filtragem por tag, eles fazem de uma maneira que assim, você tem que criar uma campanha, que é basicamente um link, e cada pessoa que for fazer a submissão dessa tag, para ela aparecer no widget, ela tem que assinar essa campanha. Então, assim, você coloca um passo a mais, sabe? Ao invés de só falar, pessoal, só posta negócio com essa hashtag. Então, foi daqui que, assim, aí eu fui procurar uma outra solução e encontrei esses caras, que parece estar funcionando bem, assim. Então, é isso, assim, eu acho que dá para se explorar bem essa ideia de, né, repositório de repertório de hashtags mesmo, né? Bem legal. Mas, enfim. Então, a Alessandra está dizendo aqui que já vai jantar. Você também já está de saída, né, Renato? Eu acho que eu também vou puxar esse bonde. Eu não sei se a amendoeira tá aí, se quer falar alguma coisa. Mas eu ainda quero pegar o pão de queijo quentinho aqui que minha mãe fez. É isso aí. Vamos. Mas gratidão, foi muito bom, cara. Curti demais a conversa. Imagina, cara. Mais, né? Não, a gratidão é minha. E assim, dia 10 eu já estou planejando aqui o que vai ser feito. Tem uma área que eu gosto muito aqui, estou pensando em dar uma limpadinha nela lá. E vou postando isso. De repente até já com uma hashtag já.
já integrado no site ali alguma coisa, né? Vamos ver como é que vai ser. Isso, e coloca lá no mapa também. Sim, não, no mapa com certeza. No mapa com certeza. Gratidão, Alessandra e Amendoeira. Prazer aí conhecer vocês. Beleza, galera. Valeu então, bom jantar a todos aí.